Olá, caro convidado. Se aproxime. Eu me chamo Rosália e hoje lhe contarei uma história. Aqui, entre velas e sombras, moram contos que não encontraram o descanso, sonhos que atravessaram o tempo e vozes que ainda esperam ser ouvidas. Este é um lugar de amor profundo, de lembranças e de silêncios que observam. Se você entrou, é porque algo também chamou por você. Seja bem-vindo aos Contos de Carmélia. O conto de hoje é A Casa Onde Ninguém Chega por Acaso. A estrada parecia não levar a lugar algum. Árvores retorcidas margeavam o caminho como testemunhas silenciosas de todos que já passaram por ali e dos poucos que talvez tenham voltado. Lucas dirigia sem destino claro. Não buscava exatamente um lugar. Buscava uma sensação. Algo que sempre pareceu faltar dentro dele, como uma memória que nunca conseguiu lembrar completamente. Quando o céu começou a escurecer, ele viu a fazenda. Isolada, como se tivesse sido esquecida ou escondida. A placa no portão balançava devagar, rangendo com o vento, e nela se lia: Pousada, boa estadia. Ele parou, hesitou por alguns segundos e por fim entrou. A casa era aconchegante, demais para aquele lugar tão isolado. Lenha queimando na lareira, cheiro suave de ervas, um relógio antigo marcando segundos pesados, quase conscientes. O casal o recebeu como se já o conhecesse. Marta e Paulo eram dois idosos que aparentavam estar na casa dos 60. Ela com seu vestido amarelo com pequenas flores, seu cabelo que lembrava algodão de tão claro e a típica simpatia do interior. Paulo usava uma camisa xadrez azul, um boné da mesma cor e óculos com uma das hastes remendada. Quando a senhora segurou em suas mãos para cumprimentá-lo, Lucas notou que elas eram frias, secas, ásperas, porém firmes, até demais para alguém de idade tão avançada. Estávamos esperando a sua visita. Esperando há muito tempo, disse Marta com um sorriso que chegou a incomodar. Paulo, ao lado, apenas assentiu. Sim, estamos esperando há muito tempo. Os olhos do rapaz observaram o ambiente um pouco mais. Até um canto específico chamara a sua atenção. Não era somente uma parede ou uma decoração. Seus olhos fixaram em um quadro pendurado logo acima do sofá, decorando uma parede florida. Porém, a pintura mostrava um jovem com os olhos molhados, a boca levemente aberta como se quisesse dizer algo, um medo primitivo expresso em uma única lágrima preso naqueles olhos. E por um segundo, pareceu que aqueles olhos aterrorizados se moveram em breve e agonizante piscada. Ah, esse quadro antigo é o nosso filho, disse Marta rápido demais. Sim, ele vive viajando a trabalho, mas quase nunca nos visita, respondeu Paulo. Apesar de estranhar que alguém tivesse uma pintura do próprio filho retratado daquela forma, o visitante apenas a ignorou, pois estava cansado da viagem e não queria dar asas à sua imaginação. Após breve apresentação da casa, a senhora mostrou o quarto onde Lucas passaria a noite. Um ambiente simples com cama de solteiro, um guarda-roupas pequeno e uma escrivaninha encostada no canto da parede do quarto. Apesar disso, era um quarto aconchegante, limpo e silencioso, assim como todo o resto da casa. Mas havia algo errado. Quando ele finalmente se deitou e fechou os olhos para descansar, um lampejo estranho veio à sua mente. Lucas se viu em pé, no meio daquela sala,
o ambiente imerso na penumbra, um silêncio mortal ao seu redor. Apenas o relógio na parede que marcava um compasso lento e torturante. Ele moveu a cabeça devagar, tentando entender onde estava, mas a sua atenção foi chamada para aquele mesmo canto da sala, logo acima do sofá. Lá estava ele, o quadro, nítido, os olhos do rapaz fixos nele, a lágrima que escorria, a boca semiaberta, a sensação de pavor nos olhos, o medo, o desespero e... Era como se aquele quadro, aquele homem, tentasse desesperadamente avisar algo a Lucas. Até que o jovem viajante acordou bruscamente, ainda com o badalar soando em sua mente. A sua respiração estava pesada, descompassada. Lucas piscou algumas vezes, tentando se encontrar. Ao tentar fechar os olhos mais uma vez, aquela cena se repetiu, exatamente na mesma ordem. A sala, o quadro, o relógio, cada vez mais perto, cada vez mais nítido. Seu coração acelerou e resolveu levantar de uma vez. Lucas sentiu um impulso de ir embora. Levantar, pegar suas bolsas, entrar no carro e nunca mais olhar para trás. Porém, não seria seguro sair cansado como estava. A estrada era cheia de curvas perigosas, e sair sem mais nem menos seria uma falta de educação que não combinava com Lucas. Sem conseguir descansar, Lucas sentiu seu estômago reclamar. Ele optou então por descer procurar algo para comer. Na ponta da escada, Marta o esperava, prestes a anunciar o jantar. "Ah, Lucas, você está aí, meu bem. Venha, a mesa do jantar já está pronta." Ao entrar na cozinha, se deparou com uma mesa de jantar impecável, pratos antigos, talheres alinhados com tamanha precisão, guardanapos dobrados como se fossem pequenas esculturas. À sua frente, uma grande panela com caldo verde fumegava, cheiroso, quente, confortante. Marta o observava apreciar o aroma da refeição. Serviu um prato de sopa para Lucas, enquanto Paulo o observava. "Vamos, Lucas, coma e fique à vontade. Na sua idade não é bom ficar muito tempo sem comer." A voz saía doce, mas algo estava estranho. Um certo arrepio subiu na nuca de Lucas. Então, os senhores começaram a conversar sobre o clima, sobre a estrada, os viajantes, uma tentativa de quebrar o desconforto entre os desconhecidos. Mas cada frase vinha com um estranho ritmo incomum, como se eles estivessem tentando relembrar a forma correta de se falar. Seus movimentos robóticos, quase como se fossem fantoches. Então Marta inclinou a cabeça em direção a Paulo. "Paulo, você não acha que ele deveria ficar mais tempo conosco, meu amor?" O homem sorriu, mas apenas os lábios. Os olhos ficaram petrificados em Marta, como se estivesse procurando a resposta correta. Sim, meu amor. Ele deveria ficar mais tempo conosco? Você não acha que ele deveria? Fique mais tempo conosco, Lucas." Após a finalização da frase, veio um silêncio pesado que invadiu a cozinha inteira, deixando o ambiente um pouco mais escuro do que Lucas se lembrava. Nervoso, o viajante decidiu prestar mais atenção à comida. Ao levar a primeira colherada à boca, o gosto do alimento se espalhou. Veio de uma vez, amargo, ferroso, um gosto azedo de carne estragada e água parada há meses. Lucas se engasgou, cuspindo toda aquela mistura sem pensar duas vezes. Ao olhar para o prato, o caldo, que momentos antes parecia quente e convidativo, agora mostrava-se viscoso,
pesado, repleto de moscas mortas girando devagar na superfície. Uma espuma cinza e densa parecia se formar apenas para fitá-lo imóvel, quase que consciente. O cheiro daquele prato chegou às narinas e era pura podridão. Ele empurrou a cadeira assustado e, ao levantar e olhar para o casal, notou que ambos estavam petrificados. Eles o olhavam com expressões horripilantes, sorrisos tortos, olhos arregalados, como se refletissem o mesmo horror estampado naquele quadro. Lucas correu para a sala tentando alcançar a escada. Ele pegaria suas coisas e sairia dali o quanto antes. Mas uma queimação em seu estômago começou a subir. Sua visão falhava e cada vez que fechava os olhos em meio ao mal-estar, ele via o quadro mais e mais próximo, os olhos do rapaz cada vez mais nítidos, e uma falta de ar começou a invadir o seu corpo. E então veio a escuridão, o silêncio, um vazio absoluto. Lucas não conseguia enxergar mais nada, nem o quarto, nem a sala, nem as paredes, nem a escada que momentos antes ele tentava alcançar. Era apenas um vazio, oco, frio e aterrorizante. Talvez fosse a luz, um cabo de energia que se rompeu, o mal-estar. Lucas tentou tatear, tentou caminhar, mas ele não encontrava nada sólido para se guiar. Foi então que ele começou a ouvir vozes, sussurros, choros baixos, risadas que vinham de lugar nenhum. A sensação de alguém passando atrás dele, sem que ele pudesse ver ou tocar, aumentava cada vez mais a sua ansiedade. Então, ele viu um foco de luz, algo como uma janela. Procurando uma saída, ele caminhou naquela direção. Seus passos apressados, a respiração ofegante, as mãos trêmulas e suadas. Lucas precisava sair daquele lugar a qualquer custo. Quando chegou perto o suficiente, o que ele viu o fez congelar imediatamente. A mesa, a lareira, a porta por onde ele entrou. Ele estendeu a mão e seus dedos tocaram uma superfície translúcida. Notando a forma do vidro, a espessura, sentiu a moldura ao redor e entendeu. Ele agora estava do outro lado do quadro. Antes que ele pudesse ter qualquer reação, uma presença surgiu da escuridão, com passos que se arrastavam sem levantar os pés. Com dificuldade, a imagem foi se formando. Era uma mulher alta, com um corpo desnutrido, uma pele fina e acinzentada. Seus cabelos longos e ralos escorriam como fios mortos. Os olhos eram profundos e escuros, como se houvessem 2 buracos negros. Ela sorriu, mostrando o que sobrou de seus dentes apodrecidos. Quando abriu a boca, nenhuma palavra saiu. Eram apenas gritos. Gritos e gemidos atormentados, sobrepostos, ecoando como se milhares de vozes gritassem ao mesmo tempo dentro de um poço sem fundo. Ele deu alguns passos para trás, mas não havia para onde correr. E foi nesse instante que o desespero dele se abriu como uma porta. E ela entrou. Ela não se alimentava do corpo. Ela se alimentava do instante exato em que a esperança morre. O tempo para ele deixou de existir. Restava apenas a sensação do vazio, da espera, do medo. Por vezes ele se confundia. Era como se ele tivesse se tornado apenas mais um grito perdido na escuridão. Mas ele não estava mais sozinho. Haviam outras presenças ali, outras consciências presas. E assim se passou um mês, um ano, uma década, talvez séculos. Lucas já não sabia mais quem era. Ele era apenas mais uma pintura. Ele permanecia lá,
atrás do quadro, sempre observando, sempre esperando. Até que a porta se abrisse novamente e outro viajante entrasse, cansado, perdido, igual a ele. Através do quadro, ele via o casal de idosos, sempre a postos, de frente à porta, imóveis, como manequins aguardando um comando, o sorriso petrificado, os olhos parados no tempo. Seja bem-vindo, meu querido. Eles repetiam, sempre o mesmo tom, sempre o mesmo roteiro. Cada viajante que entrava, Lucas tentava gritar, tentava avisar, mas nenhum som saía, nada. E quando um viajante parava em frente ao quadro para observar aquela cena tão incômoda e desesperadora, por um segundo, eles juravam ver a imagem se mover. Afinal, naquela casa, ninguém chega por acaso, só chega quem já começou a desaparecer. Algumas histórias terminam, outras apenas se recolhem. Se algo desta narrativa permaneceu com você, eu peço que deixe a sua presença aqui. Curta esse vídeo, ative o sininho e conte nos comentários o que sentiu ao ouvir essa história. Se desejar continuar, outros contos estão aguardando por você. E se quiser levar um fragmento desse universo para o seu mundo, visite o nosso ateliê online, Flores de Carmélia. Lá, as criações nascem das mesmas histórias que habitam estes relatos. Apague a vela quando estiver pronto. E lembre-se, nem toda presença se despede. Até o próximo conto.